O Evangelho eterno, que tem que ser pregado antes da volta do Senhor Jesus, ele tem que ensinar a verdade de que o Espírito Santo é o poder de Deus. Porque esses evangelhos falsos que estão sendo pregados por aí, eles ensinam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou terceira pessoa da divindade. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é Espírito. A própria palavra já diz, Espírito. Espírito é Espírito. Espírito não é outra coisa a não ser Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Espírito Santo. Então nós temos que pregar essa verdade, de que o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, e não é uma pessoa e nem um terceiro Deus. O Espírito Santo, lá fala assim, no batismo do Senhor Jesus, fala lá que desceu do céu uma luz brilhante no formato de uma pomba. Era o Espírito de Deus que desceu sobre o Senhor Jesus no batismo. Ele era uma luz com a aparência de uma pomba e desceu sobre o Senhor Jesus. Então, o Evangelho eterno verdadeiro é o sopro de Deus. Mostra lá que ensina que é o sopro de Deus. João 20, 22, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, e diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa da Trindade ou da divindade, o Espírito Santo não teria sido soprado, porque não tem como soprar uma pessoa. Ninguém sopra uma pessoa sobre as outras. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, o Senhor Jesus não teria como soprar. Qualquer pessoa sincera que deseja conhecer a verdade, sabe muito bem que não tem como soprar uma pessoa, ou derramar uma pessoa. E lá em Atos 2,17 diz, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Como que vai derramar um Deus sobre as pessoas? Como que vai derramar uma pessoa sobre as outras pessoas? Então, é muito sem lógica, muito descabível as pessoas terem coragem de ir com a Bíblia na mão, as Escrituras na mão, e sair pregando por aí que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ou da Trindade. Isso é uma coisa horrorosa, uma coisa sem lógica, mentirosa. Isso é para defender a doutrina, a heresia da Trindade. Então eles são obrigados a sacrificar a verdade para poder colocar no lugar dela a mentira da Trindade. Mas o Senhor, a Bíblia diz lá em Atos 3, 21, que vai ter que ser restaurado isso aí. Os verdadeiros cristãos nos últimos tempos, inspirados pelo Espírito de Deus, eles vão ter que ensinar para o mundo que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não é uma pessoa, não é Deus. É um poder que emana de Deus. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como que Deus, por meio do seu Espírito, nos convence? Por meio da Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus fala com nós. Ele clama. E como que ele faz isso? Por meio da Bíblia,
Quando nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos o Espírito de Deus falando na nossa consciência, na nossa mente. O Espírito de Deus fala. É Deus que fala por meio do seu Espírito na nossa mente. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vamos, a palavra, o João 6,63 diz assim: as palavras que ele tem dito são Espírito e vida. O Espírito de Deus é a palavra de Deus.